Nós estamos aqui com a Karen. Karen. O que você está fazendo aí, Karen? Então, hoje a gente veio aqui na propriedade do seu Valdir. A gente veio aqui a mostrar a abundância de pulgão, para a gente ver como é que está sendo o controle biológico, né, aqui na propriedade do seu Valdir. E em cada folha dessa a gente escolhe uma planta, a gente escolhe 2 folhas e nessas folhas a gente faz a quantidade total de pulgão. Depois a gente leva isso para laboratório, analisa os inimigos naturais, né, que são as joaninhas, né, os crisopídeos que a gente vai coletar aqui alguns também, para depois ver qual que é o papel que esses inimigos naturais estão fazendo aqui na propriedade. Como é que tá aí você tá achando alguma coisa? Tá legal? Como Então é que tá tá? muito bom, porque a gente está vendo que tem pouco pulgão. Então se tem pouco pulgão é sinal que o ambiente está bem equilibrado e que os inimigos naturais, né, as joaninhas e esses outros insetos, eles estão fazendo o papel que eles têm que fazer, graças ao equilíbrio, né, que a gente tem barreira natural, tem plantas espontâneas entre as linhas, então tá bem legal. E se eu te falar que faz muito tempo que não bate nada para combater esses pulgão aí, faz muito tempo. Ah, eu não tenho certeza. Então é sinal que tá tudo bem equilibrado, né? Tá tudo bem certo, tá muito bonito. Quase não tem praga nenhuma nas couves e nos repolhos. Aí como é que é como é que você faz aí? Como é que você procura esses bichinhos aí no solo? Tem jeito de você mostrar para nós aí nas folhas? Então, como que a gente faz? A gente faz a coleta ativa, mas a gente também usa armadilhas, né? As armadilhas amarelas, que são as armadilhas adesivas, que os meninos vão colocar ali também para tentar coletar. O resto dos meninos estão ali colocando as armadilhas, né? Isso. E fora essas armadilhas, essas armadilhas elas têm uma cor fluorescente. Então essas cores elas atraem esses bichos e esses bichos caem nesses pratinhos e a gente leva para o laboratório para fazer a análise. Aí fora essa coleta que os meninos fazem com esses pratinhos, né, que se chamam... João, como é que chama a sua armadilha? As pantraps. Fora essas pantraps, a gente ainda usa umas armadilhas colantes. Essas armadilhas colantes, elas também têm uma cor chamativa, que os insetos eles acabam colando nela e aí a gente consegue fazer essa coleta ativa também. Ou seja, tira uma dúvida minha, os insetos são atraídos pelas cores, é isso? Isso, pelas cores. Quanto mais chamativas as cores, que normalmente essas armadilhas elas são de cores fluorescentes, maior a atratividade para os insetos. Tanto o inimigo natural quanto praga, mas o nosso objetivo principal é ver a quantidade de inimigo natural que está tendo aqui na propriedade. Tira uma dúvida minha, eu ouvi dizer que os insetos não enxergam muito bem, então quando tem muita variedade de cores, eles ficam meio atrapalhados, é verdade? Então, normalmente os insetos eles são atraídos para o cultivo quando a gente tem porque os insetos em si eles não se alimentam só das pragas, né? Eles têm um alimento secundário que são pólen, né, néctar. Então o que acontece? Quando a gente mantém, por exemplo, essas plantinhas aqui, que a gente chama normalmente de planta daninha, mas são as plantas espontâneas, elas também têm esse recurso aqui, né, que são o néctar, né, o pólen. Então esses insetos, quando eles não encontram a disponibilidade de alimento nas plantas, eles recorrem, né, a essas plantinhas. Por isso que a gente consegue sempre ter um ambiente controlado. Porque quando eles não encontram o pulgão, por exemplo, aqui no repolho, por exemplo, eles conseguem alimento alternativo nas plantas espontâneas. Então a gente sempre consegue ter um ambiente controlado. Então nesse sisteminha que nós estamos aqui, que parece uma horta abandonada, então está um ambiente bom para o equilíbrio, é isso? É um ambiente controlado, isso mesmo. É porque na época que eu era produtor convencional, se eu visse qualquer matinho em cima dos canteiros, para mim era um pesadelo. Esse conceito veio para mim depois que eu aprendi a plantar orgânico, né? Isso. Que eu tive o conceito que eu podia produzir e preservar ao mesmo tempo, né? Isso, não, isso é muito importante, isso que o senhor falou. Porque o que acontece? Normalmente nos ambientes convencionais, né, a gente vê que a gente tem que ter a entrelinha muito limpa, né? Não pode ter planta daninha, não pode ter planta espontânea nenhuma no cultivo. Mas a gente pesquisando, né, e o senhor também vendo aqui na propriedade, a gente consegue entender que é totalmente ao contrário. Quando a gente tem essas plantas disponíveis dentro das entrelinhas, nos cultivos, a gente atrai insetos benéficos, consequentemente esses insetos já fazem o papel, por exemplo, que um inseticida faria, por exemplo. Então você precisa aplicar nada, igual o senhor falou que faz muito tempo que o senhor não aplica nada, e você já consegue ter um controle legal, porque a própria natureza já disponibiliza, né, esses insetos aqui para o cultivo do senhor. Muito bem, menina. Deixa o pessoal aí dar um likezinho no nosso canal aí do Sítio Vida Verde, para o nosso canal crescer. Muito obrigado, tá bom? Esquenta não que depois eu vou gravar mais um pouquinho com vocês ali, todos ali. Se tiver mais alguma coisa para falar, acrescentar aí, tamo junto misturado, viu? Isso, segue o seu Valdir, segue o sítio e
deixa muito like no vídeo. Obrigado, Carol, viu? Deus te abençoe. Amém. E aí, meu jovem? E aí? Tudo bem? Tudo ótimo? Tá só nas armadilhas aí? Só nas armadilhas. Essas armadilhas é direcionada mais pra quê? Fala pra nós aí um pouquinho. Então, essas armadilhas, elas são direcionadas especialmente para insetos voadores, né? Essa que tem os pratinhos. Ela é direcionada para insetos voadores e que tem uma atração maior pelo amarelo. Então ele confunde a armadilha com uma flor, né? No caso, os insetos que a gente tem objetivo em pegar são as vespas parasitoides, que elas são importantes a gente de controle biológico. Essas vespas, elas colocam os ovos dentro de outros insetos, vários insetos praga, inclusive, e elas vão atuando para controlar a população desses insetos. É verdade que a mosca branca também é o amarelo, a cor amarela é um atrativo da mosca branca também? Atrai também. Atrai também, né? Atrai também. Então, a gente também vai colocar umas armadilhas de cola, umas armadilhas adesivas, que elas também pegam muita mosca branca. Inclusive uma das que formas cor que a gente elas? tem para estudar. Elas são amarelas também. Amarelas, né? Vou pegar uma aqui. É essa armadilha aqui. Ela tá com essa capa branca aqui, mas é porque ela tem um adesivo, ó. Sim, a hora que tira... Então ela tem uma cola muito forte. E aí na hora que tira, os insetos são atraídos pela cor dela, né? Por esse amarelo, e acabam grudando. E aí depois a gente recolhe essas armadilhas e leva para o laboratório para contar os insetos, ter uma ideia de população. E avaliar como que está a densidade de pragas. Ainda bem que você está falando aí, nós estamos falando de inseto, porque eu trabalhei muito tempo no convencional e a maioria do produtor convencional fica chamando os bichinhos de praga. E eu não concordo com isso, que eles são uma praga não. E eu acho que a gente destrói um pouco a natureza, tira o ambiente dele ficar e aí ele vai comer o quê? O que tem, né? Que seja as hortaliças da gente, né? Exatamente. Então ele não é uma praga. Se o ambiente estiver equilibrado, sinal que vai tudo funcionar bem, não é isso? Exatamente. Então assim, normalmente uma pequena porcentagem da produção ela acaba indo até para alimentar esses insetos, né? Mas eles indicam muito mais um desequilíbrio no sistema do que necessariamente algum problema a ser combatido, né? Esses insetos eles representam muito mais um indicativo, né? Um sinal para a gente ter um diagnóstico e saber como atuar para poder controlar essas populações. Também penso da mesma maneira que você. Maravilha. Concordo plenamente. Deixa eu filmar essas outras aqui que você está colocando aqui, ó. Lembrando, pessoal, que eu já fiz um videozinho aí desse repolho aqui, do nosso biofertilizante, tá? Esse aqui é o resultado, né? Os repolhos que estão coisando aqui, que nós fizemos já aquele videozinho, como fazer o biofertilizante e como aplicar ele aí, tá bom? É isso aí, gente. Vamos lá. Aqui tem mais um guerreiro aqui, ó. Como é que é o nome desse curso que você está fazendo, meu jovem? É agronomia. É agronomia? Estou estagiando com o Lecói, o Pedro Togni. Ele já esteve aqui na época de aluno dele também, sabia? Gente, caraca. Sabia Ele era aluno eu esqueci o nome do japonês lá, como é que chama o japonês? Era o professor dele. Ele e uma galera que veio aqui, fizeram os estudos deles tudo aqui. Gente, que bacana. E é bom receber vocês aqui, que coisa boa. É isso aí, jovem. Deixa eu ver aquele outro jovem ali. Ele ia brigar comigo, mas é Edson o nome dele, né? Oi? Não, do menino aqui não, estou dizendo do professor que veio com o Pedro aqui da outra vez.
Esse aqui é o Heitor. Ah, é, enquanto os outros trabalham, você toma aí uma É aguinha. bom manter hidratado, tá muito seco. Tá muito seco. Muito seco é importante manter a saúde. Tudo bem com você, Heitor? Tudo jóia com você, seu Valdir? Só o ouro. Me diz mais sobre esse curso aí, o que que você acha? O que que te levou a fazer esse curso? Fala pra mim aí. O curso você fala da agronomia ou você fala do laboratório? De agronomia e de agora do laboratório também, dos insetos, né? O que que te chamou a atenção de mexer com os insetos, com tudo? Fala um pouquinho pra nós aí de tudo. Muito interessante, né? Porque é uma forma mais alternativa de você ver a agricultura, né? Fora da agricultura convencional, que é a gente fazer o uso do controle biológico, fazer o uso das ferramentas que já estão na natureza, a gente fazer a conservação do que é do bioma natural para poder justamente auxiliar no nosso objetivo, né? Que é produzir alimentos, produzir comida, produzir as coisas que a gente precisa, né? Como humanidade, mas ao mesmo tempo a gente tentar diminuir o nosso impacto, né? Acho muito importante. Por exemplo, vou dizer uma coisa para você. Ó. Aonde nós focarmos aqui, você vai ver que tem um sisteminha de agrofloresta aqui ao nosso derredor. Eu sou filho, neto, bisneto de produtor, nascido e criado na roça. Ali nós estamos em Brasília, para quem não sabe, esse videozinho aqui está gravado na Ceilândia. Nós moramos perto de uma barragem que mantém a parte da água de Brasília. E eu ajudei a destruir lá, porque eu não tinha esse conceito de que eu podia plantar e preservar ao mesmo tempo. Acho que nessa época você nem tinha nascido, sabe? E eu agora, olhando aqui, vendo vocês com essa mente transformadora, jovens com essa mente, que a gente pode continuar plantando e produzindo, isso para mim é muito gratificante. Acredito que o futuro está nas nossas mãos, né? Na nova geração. Então é importante, né? A gente ir para frente, não retroceder. Mas isso só vai acontecer se vocês que já têm essa consciência contaminar os outros, né? Que estão vindo aí, né? Com certeza, por isso que a gente faz a pesquisa, faz a divulgação científica, é tudo muito importante. Até para voltar para a população que a gente produz e que a gente pesquisa, para não ficar só dentro da academia, dentro da sala de aula. É muito importante. Show de bola! Muito obrigado, meu jovem. Vem que tem, é nós na frita aí. Tamo junto. Não é aqueles que estão... Olha, não é aqueles que estão lá na caixa. Esse saquinho branco aí é para o bichinho que está aí dentro evoluir, não vai sair daí, é isso? O que que acontece? Quando a gente faz esse experimento aqui de controle biológico, a gente marca duas folhas. A folha que está aberta, a gente contou a quantidade de pulgão, a gente registrou essa quantidade de pulgão, e aí o sentido é que essa folha que está aberta, ela vai estar mais exposta aos inimigos naturais. Então os bichinhos, as joaninhas e outros insetos vão ter acesso a esses pulgões e vão poder comer eles. Aqui no caso a gente deixa restrito o ambiente, né? Porque como a gente amarrou o saquinho, teoricamente não vai entrar nenhum inimigo natural aqui e consequentemente os insetos que estão aqui dentro vão crescer e vão se reproduzir. Então a gente quer ver qual que é o papel dos inimigos naturais aqui no ambiente externo, né? Quanto que eles se alimentam, se eles conseguem diminuir a população. E aqui a gente está vendo que sim, né? Porque a gente quase não está usando mesmo, a gente quase não está encontrando, perdão, um pulgão aqui, né? nas brássicas no geral. Show de bola! Sinal que o meu sistema está equilibrado. Aí, ó, quando for mais tarde eu vou vir aqui, isso aqui vai estar cheio de bichinhas aí, ó. Que tá na sombra, o vento resolveu ajudar também. O vento quer sair também, né? Beleza. Põe na de baixo. O vento quer sair no áudio também. Você gravou essa parte aqui das armadilhas, tripodadas?
Não gravei você colocando água nelas aí. Aqui a questão dessas armadilhas, né, que a gente coloca esse líquido aqui para poder pegar os insetos, que a gente sabe que na literatura esse padrão, essa cor, né, que é meio esse marca-texto, né, que não é nem amarelo nem verde, mas na literatura diz que essa cor amarela serve melhor para atrair vesparasitoides. E aí a gente utilizando esses pratinhos, a gente, claro, vai pegar muita coisa, mas o objetivo principal é a gente pegar os parasitoides para poder fazer o levantamento, né, do controle biológico, ver o quanto que está tendo. E os parasitoides, né, para quem não conhece, os vesparasitoides são animais que são capazes de, apesar de agirem em vários grupos de insetos, nossa concentração, né, que a gente se importa mais é com os pulgões, né, que o adulto, ele vai vai depositar os seus ovos dentro do adulto do pulgão, e aí esses ovos vão crescer a forma larval, e assim que eles chegar na fase adulta, eles vão emergir e vão matar o pulgão, porque diferente do parasita, né, dos animais que são parasitas, que eles precisam do seu hospedeiro estar vivo, os parasitoides, para eles chegarem na sua fase adulta, eles necessariamente matam o hospedeiro. E é por isso que é importante, né, no controle biológico, porque esses bichos vão eventualmente matar os bichos pragas, que são o nosso interesse, para poder completar o ciclo deles. Isso aí é uma água normal ou tem alguma coisa aí dentro? Pois é, eu esqueci o nome agora, mas é um álcool, né? É um álcool, tem uma parte açucarada também nesse álcool. Isso. Fora essa parte açucarada, né, que os insetos normalmente eles têm essa necessidade da questão açucarada de pólen, né, então ali tem, eu acho que é álcool isoprofílico e uma porcentagem de açúcar. Eles diluem em 1 litro de água e colocam aí nessa pantreca. Tem sentido porque quando a gente nitrogênia muito a planta da gente, ela fica meio açucarada. É onde os bichinhos vêm. É onde começa a infestação, por exemplo, dos pulgões. Planta extremamente nitrogenada, né? Muito adubo com nitrogênio, muito adubada com nitrogênio, é onde tem a infestação maior de pulgão normalmente. Muito bem, só aprendendo aqui, viu? Tava reparando aqui que na produção aqui orgânica, quando eles colocam as espontâneas junto com as cultivares tradicionais de comércio e tudo mais, você pode ver aqui que as plantas elas ficam até doentes, com sintoma de ataque, porque o foco para de ser as comerciais que a gente tem interesse e elas voltam até a dieta delas normal. Que a gente tira, né, todas essas espontâneas para poder fazer o cultivo. E aí quando você resgata essas espontâneas, você também volta um pouco de equilíbrio para esse sistema. Eu estava conversando com o rapaz que trouxe vocês ali, do começo da minha, né, da minha trajetória. Eu falei para ele que eu era filho, neto, bisneto de produtor, nascido e criado na roça. Bacana. O meu conceito de produzir era no convencional e tinha que estar limpo, tudo limpo. Picão e branquiara eram meus inimigos, muito. Eu não podia ver. Agora não, agora ele se tornou meus amigos. Porque, além do picão ser um indicador, o branquiara dá para me fazer várias coisas com ele. Além de cobertura morta, manter a terra, dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer adubo, dá para fazer bastante coisa. A questão foi só na maneira de eu começar a enxergar as coisas. Gente, E agora você está me mostrando aí algumas coisas aí do solo aí que é importante. A importância, né? Desse solo muito tá assim, né? perceptível. Se você pegar aqui, a planta tá toda com sintoma de doença aqui, enquanto as do lado aqui não tem nada. Verdinha, firme, saudável. Ou seja, eu não gosto de chamar esse nome praga, é inseto. O inseto vai tragar a minha planta principal se ela não tiver alternativa para comer nada, não é isso? Porque o que a gente chama de insetos praga, os insetos que já moravam aqui, e aí como a gente tirou as plantas que eram nativas, eles ficaram sem o que comer. E aí eles tiveram que se adaptar. E aí, como não tem a dinâmica de outras plantas aqui, acaba que lesa o sistema. Então, onde você deveria ter uma cadeia alimentar rica em insetos, animais, acaba que quando é um monocultivo, eles não aparecem. Agora, num sistema integrado, você consegue ver insetos, plantas, mais passarinhos. E tudo isso movimenta tudo, né? Além de proteger as plantas, de certa forma. Ou seja, eu sempre falo que a maior praga que tem no planeta é o homem. É quando ele mexe no sistema que Deus criou tudo perfeito, então as coisas desandam não da maneira que ele queria, né? A teoria Então de quando Gaia, você começa a autorregula. imitar a natureza, as coisas melhoram, é isso? Com certeza. Porque aí você volta à dinâmica natural, porque se você for parar para ver a história de tudo isso, todos os animais, os organismos, micro-organismos, eles foram se adaptando e evoluindo para as condições
tanto climáticas quanto geológicas dos sistemas. E aí, quando a gente mexe em tudo isso, a gente acaba mexendo na microbiota, e tudo isso vai afetar a dinâmica das plantas e afetar os insetos. E a gente tem interesse nas plantas, né? Então a gente acaba que é muito lesado por essa dinâmica que a gente... É como se fosse uma lógica burra, onde a gente pega um terreno e pensa em plantar só aquilo porque a quantidade vai ser maior, mas a gente esquece que os animais e insetos que já estavam lá, eles vão acabar se aproveitando disso também. Então o rendimento, considerando a perda que isso vai ser gerada, né, desse cenário, ainda é desfavorável se comparado com um sistema assim, onde você vai ter menos área plantada com interesse em cultivar, mas o seu rendimento acaba que vai ser muito maior porque você não vai ter tantas plantas danificadas, a qualidade do seu produto vai ser maior e ainda vai ser mais saudável por não ter a quantidade de químicos que podem ficar por efeito residual. Show de bola, E é isso. menino! Muito bom! A água ali.